Hoje, a gente vai mergulhar fundo na sétima estação da Via Sacra, aquela em que Jesus cai pela segunda vez. Sabe, à primeira vista pode parecer um momento de pura fraqueza, de derrota. Mas, com a ajuda da profunda meditação do cardeal Joseph Ratzinger, vamos descobrir que essa queda é, na verdade, um dos atos de amor redentor mais poderosos que podemos imaginar. Para começar essa reflexão, Ratzinger nos leva para um lamento lá do Antigo Testamento. E essas não são só palavras antigas, não. Elas são a voz de toda a miséria humana. No caminho para o Calvário, Cristo não só ouve esse grito de dor, ele o assume, ele se torna esse grito. Então, vamos juntos entrar nessa escuridão para tentar entender o significado real dessa queda. É uma experiência que, de um jeito ou de outro, todo mundo conhece. Mas aqui, ela revela algo muito, muito mais profundo. Jesus cai de novo, pela segunda vez. Mas olha, isso vai muito além do cansaço físico. É um ato simbólico poderosíssimo. Cristo desce de propósito ao nosso nível, ao nível da nossa desolação, para nos encontrar exatamente onde a gente está. E para a gente entender de verdade a profundidade da queda de Cristo, o Ratzinger nos faz voltar lá no começo, na primeira queda, a de Adão. Foi ali que a humanidade se afastou da graça, entrou no pecado, na mortalidade. Essa queda original é como se fosse o pano de fundo para todo o drama da nossa salvação. E aqui Ratzinger faz uma conexão, nossa, impressionante com os nossos dias. Ele argumenta que o mundo moderno tem as suas próprias quedas. Um certo cansaço da fé que fez muita gente abandonar o Senhor. E isso abriu espaço para ideologias que, na tentativa de deixar Deus de lado, acabaram esvaziando o sentido do que é ser humano. O resultado? Um novo paganismo que, no fim das contas, nos deixa perdidos de nós mesmos. Mas é exatamente aí, nesse ponto de maior desolação, que o grande paradoxo de Deus se revela. A queda de Cristo, gente, não é o fim da linha, é a virada do jugo. O contraste é gritante. A queda de Adão foi um ato de desobediência, que nos afastou de Deus. A queda de Cristo é o exato oposto. É um ato de solidariedade total, que nos traz para perto dele. Ele não perde a graça. Ele assume a nossa condição de caídos para nos salvar, por dentro. É aqui que está o coração do mistério. A queda de Jesus é um ato de identificação total. Ele se associa por completo à nossa fraqueza, não para ser derrotado por ela, mas para transformá-la a partir de dentro. Então, qual é a estratégia divina por trás disso tudo? Vamos ver passo a passo. Primeiro, ele cai para poder nos alcançar lá no pó da nossa miséria. Segundo, ali do chão, ele nos olha, e esse olhar, nossa, faz o nosso coração voltar a bater. E por fim, o grande objetivo de tudo, ele cai para nos levantar. A descida dele é o que torna a nossa subida possível. E diante de um amor desse tamanho, a gente não pode ficar parado. A meditação nos convida, então, à oração e à ação. A oração que nasce dessa reflexão não é uma fórmula vazia, uma reza decorada. É a resposta da alma que finalmente entende. Nossa, o peso das minhas quedas estava ali, nos ombros de Cristo. Vira um diálogo íntimo, de reconhecimento e de súplica. A oração começa pedindo para ser livre do poder da concupiscência, ou seja, daquela inclinação para o pecado que sempre nos puxa para baixo. É o primeiro passo para a liberdade, admitir a nossa fraqueza e que a gente precisa da graça de Deus. Essa súplica é o antídoto direto para aquela banalização do homem que a gente falou antes. É o desejo por uma sensibilidade espiritual renovada, um coração que consiga sentir, que consiga ver Deus e o próximo novamente. E aqui a oração se torna quase uma contraofensiva espiritual. É um clamor contra as estruturas de pensamento que buscam marginalizar Deus e que, como Ratzinger nos alerta, acabam por desumanizar a todos nós. E aqui a oração atinge o seu ponto mais alto. A graça que a gente recebe não é um presente egoísta. Ao sermos erguidos por Cristo, somos chamados a nos tornar instrumentos da sua graça, ajudando a levantar quem está caído ao nosso redor. A redenção pessoal se transforma obrigatoriamente em missão. Então, a lição central desta sétima estação é transformadora. A segunda queda de Cristo não é uma história de derrota, é a estratégia divina para nos encontrar em nossas quedas mais profundas e nos dar a força paradoxal para nos levantarmos de novo.
E assim, a meditação nos deixa com esta pergunta. Não é apenas uma questão teológica, mas um desafio pessoal. Tendo visto Cristo cair para nos levantar, como podemos nós agora levar essa esperança redentora a um mundo que tanto precisa dela? A resposta está na nossa própria disposição para nos levantarmos e erguermos os outros.